surpreender as pessoas. Você pode até não surpreender, mas você tem que fazer de tudo para fazer isso. E isso, porque a pessoa tem que ter muito trabalho. Não adianta falar que é só inteligência. Eu falo que eu prefiro pessoas esforçadas, que não tem medo, tem coragem de passar por tudo, coragem de ser humilhada, que você vai ser muitas vezes humilhada, né? Você vai ser criticado, do que a pessoa que se acha que é muito inteligente. Olá pessoal, tudo bem? É a Vânia que está falando, a Vânia Lira aqui do Colégio BAU Bilingual Education, no nosso BAU Talks, podcast do Colégio BAU. E hoje com uma pessoa mega especial. Além das nossas queridas alunas Lavínia e Júlia, temos aqui hoje também Ricardo Nunes Eletro, o Ricardo Eletro. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, obrigado Lavínia, Júlia, Vânia. A gente está super feliz de tê-la aqui conosco, né? Eu que estou feliz de ver essa escola linda aqui, bem cuidado, carinho, amor, né? É isso aí, estamos aqui com esse legado, né? De transformar a vida dos nossos alunos. Impressionante. Por isso que nós trouxemos o Ricardo Eletro, né? Então eu digo que Deus é muito bom com a gente, que coloca pessoas maravilhosas, né? Que casam exatamente com o que nós buscamos. Fazer a diferença no país, fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí eu quero que você compartilhe tudo conosco. Vou deixar pode as perguntar meninas à vontade para perguntar o que quiserem, porque hoje nós queremos saber tudo da vida do Ricardo, né? As suas experiências. Pode perguntar tudo. Seus desafios, os seus fracassos, que também faz parte da erro vida. e acerto, a vida, né? Só certo. É isso aí. E aí, Ricardo, compartilha com a gente como é que começou, né? Iniciou a sua vida como empreendedor. Bom, primeiro agradecer vocês pelo convite. É um prazer estar com você aqui, Vânia, porque desde que eu conheci vocês, vi nos seus olhos a felicidade que é de cuidar de gente, de pessoas. Eu falo que é a educação, né, que você faz aqui. Estou impressionado com a escola, né? O carinho, a gente vê o carinho dos detalhes. Eu vou no banheiro, a gente vê tudo com tanto carinho. Então, primeiro, parabéns. Bom, fique à vontade vocês duas, pode me apertar bastante aqui hoje. Né? Comecei muito jovem, eu perdi meu pai com apenas 10 anos de idade. Isso mudou um pouco a trajetória minha. E eu comecei a vender mexerica na porta de uma faculdade com apenas 12 anos de idade. Meu pai tinha um sítio e eu pegava as mexericas e ia vender para os alunos que tinham a faculdade de Direito, perto da minha casa. E ali eu comecei a brincar, né? Na verdade, uma brincadeira que virou uma coisa muito séria. Eu aprendi a gostar de vender, percebi que vender é comunicação, aprender as lições, né, de vendedor, que tem que ser muito humilde, né? Não ter vergonha de trabalhar. Aí foi passando um tempo, depois que eu vendi mexerica na porta de uma faculdade, minha mãe começou a vir para São Paulo. Eu morava na cidade do interior de Minas Gerais, chama Divinópolis, e ali eu comecei a vir buscar mercadoria em São Paulo, na 25 de março, e vender em porta em porta. E quando eu completei você daqui uns dias vai completar 18 anos, eu montei a primeira lojinha pequenininha, de apenas 20 metros quadrados, já com o nome de Ricardo Eletro. Né? Eu já tinha ganhado um dinheirinho vendendo em porta. Você está falando hoje de vender lá os brigadeiros, tal. De repente pode ser um começo, sim, né? Porque a gente tem que saber que a gente tem que subir degrau a degrau, né? A gente tem que sonhar chegar lá, mas às vezes para chegar lá você vai ter que fazer algumas curvas, né? E eu tive que vender em porta, ganhar um dinheirinho, comprar o meu primeiro carro. Apesar de antes de ter 18 anos eu investi no carrinho, e esse carrinho eu vendi e montei essa primeira lojinha minha, e ali começou o Ricardo Eletro, que depois virou uma grande rede espalhada por todo o Brasil. Vocês podem perguntar como é que foi, vamos entrar nos detalhes, mas essa lojinha de 20 metros quadrados, no final, cheguei a ter aí 45 mil funcionários direto, mais de 1.100 lojas espalhadas por todo o Brasil, faturando aí 12 bilhões de reais, mas eu recordo como se fosse hoje, essa lojinha de 20 metros que eu contratei 2 funcionários, tive que treinar, tive que apanhar, igual você falou, né? Acertar, errar muito, né? Mas graças a Deus tivemos muito sucesso. Depois de 30 e tantos anos, o mercado começou a mudar, nós vimos que a melhor opção era vender a empresa.
Mas vamos entrar num detalhe, isso eu vou contar tudo que não precisa. Precisa sim, que a gente quer saber bastante, né, meninas? Com certeza. Pode falar, Lavínia, você tem alguma pergunta específica para fazer para ele? Se você não tiver, eu tenho várias, hein? Pode perguntar. Eu acho que uma coisa importante é que quando você falou sobre iniciar o primeiro negócio, né, de vender as mexericas, como é que você viu essa oportunidade mesmo? Tipo, você passava lá e via que as pessoas não tinham coisa para comer? Na verdade, como meu pai tinha esse sítio, e lá tinha muita mexerica bonita, era um sítio bacana, e eu observava que na porta da faculdade, né, muita gente vendia várias coisas, Sim. né? Igual você falou, doce, às vezes um cachorro quente, e não tinha ninguém vendendo ali mexerica. Então, como mexerica para mim era um produto praticamente de graça, porque estava no sítio, eu comecei a vender e começou a dar certo. Dali da porta da faculdade, eu fui depois vender numa feira que tinha na cidade todo domingo. Então, eu comecei a pegar e as pessoas começaram a comprar. Então, vender é começar, é não ter vergonha, é botar a cara e começar a chamar as pessoas, ter carinho, né? Eu recordo quando eu comecei a vender mexerica lá, eu observava que quanto mais eu gritava, mais eu vendia. Se eu ficava caladinho no cantinho meu e não vendia nada. Se eu falasse, vem pra cá, vem comprar mexerica, que fosse simpático e atraísse de alguma forma os clientes, vendia mais. Você já Então fazia ali eu o marketing, comecei, né? aí comecei a perceber que o marketing é importante. Legal, muito importante. Hoje você disse que o marketing vende, né? O marketing vende. E o vendedor tira o pedido. O vendedor tira o pedido. Quando eu falo isso, não é que o vendedor não tem valor, não. Porque não adianta você ser um ótimo vendedor se o cliente não conhecer o produto. Então, o marketing é que te possibilita as pessoas te conhecerem, né? Igual você falou, que você falou da plataforma, que quer vender doce, por exemplo. Você monta na sua rede social, você começa a mostrar como é que faz o seu brigadeiro, as pessoas começam a gostar. Na hora que você percebe que as pessoas começam a te encomendar. Então, você tem que chegar nas pessoas, né? É isso. Vender é isso. É ir atrás do cliente. Tá, bacana, mas aí eu vou te perguntar. A gente entendeu referente à parte da venda, né? E aí você falou da lojinha de 20 metros quadrados. Hoje em dia, o marketing está muito fácil, por causa das mídias sociais. Isso, né? muito. E como é que você fazia anteriormente? Com a sua portinha aberta, tentando atrair clientes. E eu pergunto isso porque, de repente, eu vi muitas vezes na televisão filas enormes, né? Ricardo Eletro fazia um marketing absurdo, que era assim, 2, 3 mil pessoas para um dia, para atender em um dia, né? Como é que você pensou nisso, Ricardo? Porque naquela época as pessoas não pensavam nisso. O marketing não era tão efetivo assim, Não né? Não é. Na verdade, assim, antes, eu sempre digo que vai mudando ou vai aumentando os canais, né? Na minha época, inicialmente, para mim começar a vender, a principal coisa, quando eu montei a loja, era botar a loja num ponto importantíssimo da cidade, onde passava muita gente. Que depois eu vou falar que hoje mudou um pouco isso. Hoje eu vou falar aquela avenida que passava muita gente. Hoje, essa avenida hoje está muito ligada aos marketplaces, né? Os Mercado Livre da vida, a Amazon. Hoje é a grande avenida que as pessoas olham, entram para comprar. Na época, como não tinha nada disso, as pessoas compravam só na loja física. Então, primeiro coisa importantíssima, se for montar um ponto físico, ver aonde você vai montar aquela loja, se é um lugar que passa muita gente. Então, primeiro passava muita gente ali. Como eu não tinha condição de fazer propaganda nenhuma, a não ser o que eu vou falar agora, a minha propaganda era um microfone na porta da loja, da mesma forma que eu vendia minhas mexericas. Eu ficava gritando na porta da loja para todas aquelas pessoas que estavam passando, oferecendo os produtos. Você que está passando aí, vem cá comprar um ursinho de pelúcia, que eu vendia ursinho de pelúcia, vendia copo, boneca. Em primeiro momento eu vendia muita bugiganga, muita coisa barata, né? Que eu comprava na 25 de março. Então, ali, a maneira minha de fazer o marketing era ficar o tempo inteiro na porta da loja, primeiro oferecendo o produto, o cliente entrava, eu largava o microfone, atendia, depois chamava de novo. E da mesma forma que eu falo com você, quanto mais eu gritava na porta da loja para oferecer o produto, mais eu vendia. Depois, eu comecei a perceber, comecei a fazer uma rádio, né, que a rádio era muito importante e é ainda muito importante naquela época. Aí comecei a fazer minhas propagandas na rádio, depois fui para o jornal e depois que nós fomos chegar na televisão. Então você tem que saber começar.
né? Começar pequeno, né? Pode sonhar grande, mas começa pequeno, começa fazendo da forma que der para fazer, não preocupar em ser perfeito em tudo. No primeiro momento você não tem recurso, né? E depois eu comecei a botar o locutor na porta da minha loja. No lugar de eu fazer a propaganda na porta da loja, que eu comecei a ter condição de pagar uma pessoa para ficar na porta da loja fazendo a locução, que eu percebi que aquilo era muito importante. Então aí foi subindo, e hoje, igual você falou, Vânia, você falou uma coisa muito importante, hoje, por incrível que pareça, eu acho que está muito mais fácil do que era no passado. Isso aqui é uma grande ferramenta para você ganhar muito dinheiro. Se você não tiver vergonha, não ficar preocupando se o cabelo está arrumado, se não está aí, botar a cara, falar a verdade, mostrar a sua verdade aqui e o produto que você quer vender, você vai arrumar muito cliente. Coisa que antigamente não tinha, né? Você tinha que pagar para isso, né? Hoje aqui não. Hoje você pode falar de graça, né? Então, eu acho que se a pessoa quiser começar, eu acho que está mais fácil hoje do que antes. É isso aí. Mais fácil do que antes. E mesmo com as dificuldades, você chegou onde você chegou, né? Muitas dificuldades, né? Muita luta, muita batalha. Eu acho que o principal valor para você ter sucesso é você ter humildade, né? Porque quando você começa o seu negócio, ninguém acredita em você, ninguém vai apostar em você. Então, a gente tem que acreditar na gente mesmo, na capacidade nossa de convencer as pessoas que você vai chegar lá. Isso é muito importante. Maravilhoso. E aí, Jô? Bom, aproveitando que a gente entrou nessa questão das dificuldades, eu acho que uma pergunta que é até um pouco clichê já nesse modelo, né, de conversa e tal, mas eu acho que ela é muito interessante. Qual você considera que foi a sua maior dificuldade e como você passou por ela? Não é clichê, não. É sempre bom fazer essas perguntas, porque é importante vocês que são jovens já começar a entender que você vai passar por isso, né? Eu falei, primeira coisa é o seguinte, ninguém acredita em você, a não ser você mesmo. Infelizmente, você tem que acreditar em você primeiro e você, através da sua autoconfiança, que você, através do trabalho, humildade, vai chegar lá, você vai convencer as pessoas a acreditar em você. Então, a vida do empreendedor, eu falo que é o tempo todo tendo que provar para as pessoas que você é capaz. Bobo de quem acha que depois que você começa um certo tamanho, você não vai ter que provar que você é capaz. O tempo inteiro você vai ter que ser capaz de ficar provando para as pessoas que você pode subir mais um degrau. Então, no primeiro momento, você vai, naquele momento, provar, por exemplo, você quer montar um negócio, você vai procurar quem é a pessoa daquele setor e vai pedir uma oportunidade. Pode ser até mesmo de emprego, a verdade. Mas como assim? Eu quero empreender, mas eu vou começar. Não, eu comecei também como vendedor de uma loja. Você pode começar como vendedor de uma loja, aprendendo, né? E através do vendedor de uma loja, você convencer o dono da loja amanhã ser sócio dele. Você pode empreender dentro de um negócio de outra pessoa. Então, primeiro a pessoa tem que te conhecer. Então, você tem que convencer que você é capaz de ter resiliência, força, humildade, para a pessoa confiar em você. Porque não tem como você começar se alguma pessoa não enxergar em você uma oportunidade. Pô, essa menina, Lavínia. tem algo diferente, já tem vontade, entendeu? Lavínia, o que você precisa? Ó, um pouco você vai começar a vender brigadeiro. Às vezes você não tem dinheiro nem para começar a comprar um material, mas tem certeza que se você confiar em você e você chegar em qualquer uma dessas pessoas que te conhece e você mostrar para ela que você precisa que recurso que você vai devolver para ele ao tempo, você vai conseguir. Então, primeiro é você convencer aquela pessoa. Depois, quando você começar a ficar média, grande, você vai ter que começar a convencer o banco, o gerente. vai ter que convencer o gerente, você vai ter que começar a convencer os seus fornecedores. É isso aí. Então, é o tempo inteiro tendo que provar que é capaz de fazer aquilo que você está se propondo a fazer. E o mais importante, né? Fazer. Né? Prometer, trabalhar. Se der errado, não tem problema. Chega e fala, ó, deu errado, mas deu por isso, eu vou fazer de novo. Né? Porque não vai dar certo a primeira vez.
né? Por isso que muitos desistem. Vai dar muito errado até dar certo. A verdade é essa, né? Nós recebemos um convidado na semana passada, o Clodoaldo Araújo. Ele até te conhece. Participou, ele é sócio do Roberto Justus, Sim. né? E ele compartilhou algumas coisas com a gente. E aí, ele o tempo todo tentando passar a mensagem para os alunos, e os alunos, a pergunta era, mas eu quero saber como é que você fez para ficar rico? Como é que você fez para ficar rico? Aí, é muito claro, né? É muito trabalho, é muita resiliência. Muito. Foi o que você falou, né? É não dormir, como eu vejo que o Ricardo não dorme, ele Não só dorme. pensa, que hoje ele está numa empreitada diferente, né? Que é Essa maravilhosa. noite eu não dormi nada, porque eu vou fazer o encontro do nosso clube. Sim. E não sei se você viu que eu postei lá, Sim. 4h32 da manhã, eu acordado anotando. Isso. E hoje nós Os insights, né? os insights para poder. Você tem que ter responsabilidade com aquilo que você assume. Então, você tem que tentar surpreender as pessoas. Você pode até não surpreender, mas você tem que fazer de tudo para fazer isso. E isso, porque a gente tem que ter muito trabalho. Não adianta falar que é só inteligência. Eu falo que eu prefiro pessoas esforçadas, que não tem medo, tem coragem de passar por tudo, coragem de ser humilhada, que você vai ser muitas das vezes humilhada, né? Você vai ser criticado, do que a pessoa que se acha que é muito inteligente. Então, o primeiro valor que eu acho que tem que ter é essa, de ir para cima, acreditar em você. Eu falo que quanto maior a capacidade você tiver de apanhar, olha, nunca esqueçam disso, maior vai ser a capacidade que você vai ter de crescer. Porque você acabou de falar aqui agora, para mim, antes de começar o podcast. O que aconteceu com você quando você foi apresentar no primeiro ano? Nossa, Pode falar. acabaram de falar mal. É uma história do meu primeiro ano do ensino médio. Em uma das feiras que a gente fez aqui da escola, a gente tinha um produto que ele tinha uma brecha para ser muito criticado, que era o sabonete facial. E a grande brecha era, e se der uma alergia? O que você vai fazer? Você vai ter alguém à disposição para falar alguma coisa? Só que uma coisa é você falar assim, né? Nossa, destruíram o nosso grupo. O produto. Saímos Acabou com o de produto, lá, assim. todos chateados. Mas no fim das contas deu certo, a gente conseguiu ter o maior lucro do ensino médio naquele ano. Foi muito bacana. E o que foi? Você teve que superar. Nossa, Você teve que apanhar. a gente usou aquilo de combustível. É isso aí. Se Quem reinventar. usa isso como combustível, você falou a palavra mais importante, Júlia. Se você usa isso como combustível, talvez você falou uma coisa aqui que eu vou até, pode gravar, que eu vou usar lá no SGV. Eu vou levar o seu conhecimento lá para dentro do SGV. Se você leva aquilo que você apanha como combustível, você fortalece para sair mais forte da frente. Agora, quando você leva isso para ficar vitimizada, ficar com mimimi e tudo, você pode ter certeza que você vai dar 10 passos para trás. E hoje tem uma geração de vocês que tem que ter um cuidado muito grande, porque isso aqui é uma ferramenta muito boa de aprendizado, mas também de tirar você do seu foco. Né? Tem uma geração aí do tal do mimimi, que acha que vai ficar rico do dia para a noite, acha que vai ser da hora para outra, e aí vem a decepção. E quando vem a decepção, às vezes não vai conseguir reagir igual você reagiu. E vai sofrer muito. É isso aí. Né? Então tem que ter capacidade de reagir, você está certinho. Esse Parabéns. negócio do mimimi é muito engraçado, porque o outro empresário que veio também falou do mimimi, né? E eles se sentiram ofendidos, né? Como se eles tivessem sido atacados. Os jovens estão sendo atacados porque eles falam do mimimi. E eu tentei explicar que, na verdade, o mimimi é ser vítima. Vai ser vítima da situação? Não. A situação, mesmo ruim, ela é boa. Ela é boa. Você pode não aprender nada, mas alguma coisa você está ganhando, né? Você pode não ganhar nada, mas alguma coisa você está aprendendo. Tá aprendendo. Sempre é essa troca. E é isso que a gente tenta passar para eles todos os dias, né? Esse mimimi é achar que você vai já ter uma qualidade de vida do dia para a noite, né? Que da hora para outra você tem que pensar em tudo, que tudo vai acontecer da mesma linha reta. E não vai acontecer na linha reta, vai ser altos e baixos. Então você vai ter que enfrentar isso aqui. Porque empresariar, ou mesmo você vai trabalhar no lugar, você vai ter que enfrentar o mercado. O mercado não perdoa. Isso aí. Se você errar, você vai pagar pelo seu erro. Você falou que as pessoas que fazem o trabalho aqui de responsabilidade. Se errar, tem que dar lucro, dar prejuízo, vai ter que enfrentar. Sim. Né? E você, muitas das vezes, não combina com os russos. O que é isso, combinar com os russos? Com o seu concorrente, que muitas vezes te pega de surpresa,
Você não combina com o país, que de uma hora para outra pode entrar numa crise. Você não combina com seus clientes, que de uma hora para outra pode fazer uma opção por outro produto. Então, isso faz parte do negócio. Então, isso é muito importante, a resiliência para poder enfrentar. É isso aí. Então, galera, vocês entenderam o que o Ricardo passou? O mimimi é exatamente isso. isso. É se preparar pelo Se pior preparar. que está por vir, porque ele sempre vem. Demora, né? Pode demorar, mas um dia ele chega, né? E aí você tem que sempre se reinventar e fazer isso melhor. Né? Ótimo, Ricardo. Outra situação que a gente vê aqui também dos alunos, a gente vai falar dos alunos até a nível de família, né? É que tem muitos pais que eles são empresários. E o empresário, ele respira a empresa. E às vezes, inevitavelmente, deixa a família um pouquinho de lado, né? E aí, como é que você conseguiu equilibrar tudo isso também na sua vida? Muito importante essa pergunta. Né? Primeiro, uma coisa que eu aprendi essa semana. A gente tem que fazer acordos. Né? E uma coisa também que eu quero colocar lá no RGV. Eu todo dia estou aprendendo, porque eu fiz muito acordo com minha família. Né? Na vida, você tem que escolher o que você quer priorizar. Né? Eu fico vendo muitas vezes os filhos que às vezes reclamam que o pai trabalha muito, e tem muitos pais que não trabalham muito e é muito menos presente. É muito mais presente num bar, no restaurante, com o amigo, no futebol, em vários outros lugares, tudo. Então, eu sempre vendi para minha família e fiz sempre esse acordo, que eu falei, gente, não é isso que eu fiz a vida toda, que os meus princípios, minha prioridade era 3 coisas, né? Que era Deus, família e empresa. Então, como a minha prioridade era essas 3 coisas, eu descartei várias coisas da minha vida para mim poder dar atenção a essas 3 coisas. Então, muitas das vezes, principalmente quando a empresa cresceu muito, eu estava na Rede Globo e era convidado para muitas e muitas coisas do país, fora do país, até o Festival do Rock in Rio, por exemplo, aqui no Brasil. Ricardo, nós queremos a sua presença aqui no Rock in Rio esse final de semana, que vai estar fulano de tal, fulano de tal. 99% dessas oportunidades eu deixei de ir. Por quê? Eu priorizei ficar o final de semana com a minha família. Então, o acordo meu era, durante a semana eu vou dedicar muito ao trabalho, realmente não era que a pessoa presente 24 horas durante a semana, mas eu era muito presente no final de semana. Né? Então, foi a maneira que eu equilibrei, de equilibrar a família. E tem que também entender que a vida real, eu falo que são 3 pratinhos, né? 3 pratinhos, que eu falo que é Deus, família, né, e empresa. Esses pratinhos não vai rodar na mesma velocidade que a gente gostaria. Você vai montar o seu negócio, você vai montar a sua plataforma, talvez no primeiro momento você vai ter que dar uma dedicação muito maior a este pratinho aqui da empresa, porque precisa muito de você. Porque você está montando, você está aprendendo, você está correndo muito risco, você ainda não está dominando aquele pratinho 100%. Né? Então, ele vai rodar numa velocidade maior. Quando eu falo rodar, você vai ter que dedicar mais tempo a ele. Mas você nunca pode deixar os outros pratinhos cair. Né? Porque na nossa época de circo, tinha 7 pratinhos que não podia cair, não era isso? Então, o importante é você não deixar cair. Quando você vê que tá bambeando o outro lado, você vai lá e dá uma rodadinha, segura ele, e depois, com o tempo, consequentemente, esses pratinhos vão rodar um pouquinho mais na mesma velocidade. Então, tem que ter consciência disso, né, Vânia? Porque uma coisa que eu vejo para vocês que são jovens, que eu acho que para mim foi... talvez por ter pedido meu pai muito cedo e ter que enfrentar a vida, né? Muito cedo, a expectativa que eu tinha das coisas eram de ter que fazer muito para receber pouco, né? E as pessoas às vezes querem fazer pouco e receber muito. Então, isso é muito importante, a expectativa. Então, você vai, daqui uns dias, se Deus quiser, vocês vão estar escolhendo o marido de vocês, né? Por exemplo. E aí, obviamente, né, se você tiver a ilusão que com quem você vai casar é um príncipe encantado, talvez você vai ter muita dificuldade para enfrentar uma vida de casado. Se você tiver noção, né,
que a vida de casado é uma vida maravilhosa, mas vai ter também as suas dificuldades. Porque todas as escolhas têm as suas dificuldades, que você vai casar com uma pessoa que é diferente de você, criado em outra família, com outros princípios, com outros valores, e que vocês vão junto construir uma nova família e por isso passa por várias dificuldades, você vai ter mais preparo para enfrentar a vida de casado. Então, é muito importante alinhar as expectativas. Eu acho que quando você alinha as expectativas, você sofre menos do que você ser iludida, né? Eu acho que a vida é isso, né? E a sua esposa, suas filhas trabalham com você? Eu tenho a Adriana, minha esposa, que trabalhou comigo durante quase 8 anos. Ela era financeira da empresa, né? Depois que a Laura nasceu, ela falou, agora eu vou... Como a nossa vida era muito louca, de trabalho, assim, muito louca mesmo, a Ricardo está crescendo muito, agora eu vou dedicar as meninas, a Laura e a Lívia, tem 2 filhas, e aí ela dedicou as meninas, né, que eu falo que é uma função muito trabalhosa também, Sim. né? Como eu ficava a semana toda fora, então ela dedicou as meninas, e eu toquei a vida, e ela cuidou das meninas, e hoje, a Adriana, a Laura, minha filha, está comigo nesse novo projeto do RGV, do Grupo R1, a Laura, e a Lívia é uma grande influência que vocês devem conhecer. Lívia Nunes é uma das grandes influências do Brasil hoje no mercado de influências. Que bacana, parabéns. Você falou. Parabéns, Ricardo. Maravilhoso, né, gente? É isso que eu falo, conhecimento não tem dinheiro que pague no mundo, né? Porque tudo que ele passou na vida, ele está compartilhando conosco, a gente está aprendendo, com certeza, né? Conhecimento é que vai levar você para outro nível, né? Isso, é isso mesmo. E aí vamos aproveitar o ensejo, né? E voltar Vamos para a voltar. empresa de novo, porque empreendedorismo corre aqui na veia, né? E aí tudo que a gente compartilha nessa troca, a gente também aprende Pergunta como é que faz bastante. para ganhar dinheiro. É isso aí, porque é só que eles Pergunta. perguntam, como é que você ficou rico? Como é que você ficou rico? Pergunta. Tô brincando, pode fazer o que você quiser. Vocês querem Fala, perguntar alguma Lavínia. coisa? Falo eu. Tem que Eu vi pensar. que você está bem concentrada, que você está pensando quando eu estava falando. É que eu lembrei de uma frase que eu acho que minha mãe sempre fala bastante, que é na hora de vocês falarem que, tipo, mesmo que você... Quando você vai fazer alguma coisa, você tem dois caminhos. Ou você não consegue fazer aquilo, ou você consegue. E nos dois você sai ganhando, porque a partir do momento que você consegue, você se sente realizado e, tipo, você realiza um sonho. Mas, ao mesmo tempo que você não ganha, você aprende com todo o caminho e tudo aquilo que o caminho te ofereceu mesmo. Então, tipo... Um exemplo, a empresa de doce que eu tô fazendo, né, no BAU, pra feira do administrador. Ela pode dar certo e ela não pode, mas a gente tem todo esse caminho, né? De aprender a fazer um DRE, de aprender a... DRE que tem empresário que não sabe o que é um DRE. Sabe, ainda viu lá, né? Você viu lá, hein? fazer um DRE, a saber... Você tá na escola certa, tá vendo? Tá vendo? A saber nossos princípios, né? Então, visão, missão e valores. Então, acho que mesmo que não dê certo, uma coisa muito importante é todo o caminho que a gente vai trilhar. Sempre vai dar certo. O que não deu certo é porque você adquiriu... Não é que não deu certo, você está adquirindo experiência para dar certo. Sim. É o que eu falo, você não vai chegar aqui numa linha reta. Então, você vai... E toda essa volta que você dá é tudo aprendizado que você está aprendendo. Agora, como fazer dar certo, né? Então, é muito trabalho e você ter que buscar o conhecimento. Então, assim, como que eu fiz para montar a minha primeira lojinha, que eu acho que é um ponto muito importante. Primeiro passo que você tem que fazer, quando você descobrir aquilo que você quer fazer, é muito importante que eu vou falar para vocês aqui agora. Quem é a pessoa que você vai modelar? O que é isso? A persona, né? Não, persona é um negócio. Modelar o que é? Se você quer montar um negócio de doce, ela quer montar um negócio de influência. Quem é a pessoa que já mexe com doce? Como é que essa pessoa trabalha? Como que ela começou? Como que foi a jornada dela? Então, você tem que procurar uma referência para você começar a pesquisar aquela referência. Porque aquela pessoa já apanhou nessa caminhada e já está aqui. Então, para você não sofrer tanto para chegar aqui, procure saber tudo que essa pessoa fez. Como que ela chegou, vai atrás dela,
pede pelo amor de Deus, me ajuda, como é que você fez? Eu estou começando a minha vida agora, eu preciso entender aonde está o erro, aonde está o acerto. Então, você pode procurar, se você tiver vontade, aquela pessoa que você vai modelar. Quando eu comecei no negócio, eu não comecei porque eu era inteligente demais, não. Quando eu percebi que eu gostava de vender e eu queria montar uma loja, eu modelei uma empresa aqui em São Paulo, pequenininha, que é a lojinha, do tamanho que eu montei em Divinópolis, que chamava Comercial Eduardo. E eu ficava, toda semana que eu vim em São Paulo, eu ficava o dia inteiro dentro desta loja, chamava Comercial Eduardo, conversando com o dono, pedindo para me ensinar o que eu tinha feito, o que eu tinha feito, como é que ele começou, como é que ele começou. E ele foi me explicando. E eu fui anotando, e ali eu comecei meu negócio. E todas as vezes eu tinha lá, buscava ele como referência. Depois, para mim crescer um pouquinho mais, eu busquei referência na época que chamava Casa Bahia, que era uma grande rede. Aí eu começava a ficar dentro da Casa Bahia. Eu lembro como se fosse hoje São Paulo, menino com 18, 19 anos, 20 anos, já com minha lojinha. Eu ficava dentro da Casa Bahia, o gerente chegava para mim e falava assim, o que você está fazendo aqui, menino? Sai daqui, você tem que ir quase 3 horas aqui. Não, eu tenho uma lojinha pequenininha em Divinópolis. Eu posso ficar aqui observando vocês trabalhar? Aí eu ficava observando como é que ele colocava portáteis, como é que ele colocava geladeira, como é que ele atendia o cliente. Aí eu falei, não, eu cheguei a ter tanta carinho e humildade para aprender, que eu fiz amizade com esse gerente da Casa Bahia, chegava o ponto dele me botar do lado do vendedor dele, eu ficava vendo ele tirar o pedido, como é que ele entendia, como é que ele fazia. Então, se você quer fazer algo, o primeiro passo que você tem que fazer é, na hora que você descobrir o que você faz, vai atrás de quem já fez aquilo que você está fazendo. Ele vai te ensinar. Você vai levar umas portas fechadas, mas muitas portas abertas. Eu duvido que tenha algum empresário na vida que você chegar perto dele, na idade que vocês estão, e pedir para que ele possa ensinar vocês, que ele não vai querer ensinar. Às vezes até um ou outro, mas a maioria vai ter boa vontade de ensinar. Com certeza. Porque é isso que eles querem, né? Eles querem jovens empenhados, né? Então, Que queiram começar fazer isso é modelar para mim. Você tem que modelar. Eu estou começando de novo, um novo negócio. isso. Compartilha com a gente, não? Estou começando um negócio novo que é de educação empresarial. Pegar os pequenos e médios empresários e levar toda a minha experiência de 30 anos. Aí você pode falar assim, não, mas você não está começando. Não estou. O meu setor era varejo. Eu comprava e vendia eletrodoméstico. Hoje, eu estou levando educação empresarial. Ou seja, o meu conhecimento. Como é que eu faço para chegar nesse cliente? Como é que eu fiz para chegar na Vânia? Como é que eu faço para chegar no empresário que está lá no Maranhão, outro em Belém, outro em Manaus? Quando eu comecei esse negócio, eu comecei com 15 pessoas, empresários, amigos meus que eu convidei para me levar o meu conteúdo para ver se eles gostavam. Falou, cara, isso que você está fazendo não existe preço. E aí, eu estou apanhando aqui, igual um cachorro, para me botar pessoas dentro do RGV. Hoje, nós estamos colocando 200, 250 empresários, todo mês. Mas para mim chegar nisso aqui, eu tive que modelar quem já estava no setor para me aprender como é que ia fazer esse negócio de tráfego, funil de vendas, que eu nunca fiz isso. Então, estou começando tudo de novo, como se fosse você. A mesma coisa. Um novo público-alvo, né? Novo público-alvo. Não tem nada a ver com o que eu fazia. Logicamente, com a carga de experiência de 30 anos, o que eu estou trazendo para vocês aqui é exatamente o que eu estou fazendo. Ver quem é que é fera nesse negócio aqui, desse segmento meu. É fulano de tal, fulano de tal. Então, eu vou começar a acompanhar ele aqui. Vou ver o que ele faz, como é que ele faz. Estou fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo quando vocês vão começar o negócio de vocês. Não muda nada. Isso aí. Olha só a lição de casa, tá vendo? E aí, Ju, mais alguma coisa para Ricardo? Qual a parte que você mais gosta dessa vida de empreendedor? O que eu mais gosto, assim, o que eu mais amo é gente. Eu adoro gente. Quando eu vendi o meu negócio, eu sofri muito, porque eu tinha contato com muita gente do varejo, né? Tanto é que todo sábado eu estava na loja até tarde, todo sábado atendendo cliente. Quando eu saí desse mundo dos negócios, que eu vendi minha empresa, eu senti falta de contato de pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo. Tá junto, conversando, aprendendo, escutando.
É o que eu mais gosto na minha vida de fazer é isso. Então, eu sofri muito com isso. Então, eu adoro, gente. O dinheiro é muito bom, mas ele é consequência, né, de você amar o que você faz, né? E amar também, gente, não é que você ama tudo também, não, né? A gente, depois que vira adulto, eu falo que criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Então, obviamente, quando você começar a montar seu negócio, você vai ficar cansada, você vai ficar esgotada, então, mas tem que fazer, né? Então, assim, o resultado é maravilhoso, né? Quando você começa a ver que você está ganhando o seu próprio dinheiro, isso te dá uma liberdade maravilhosa, né? Quando você percebe que você montou um negócio, ganhou seu primeiro dinheiro, pô, esse dinheiro foi eu que suei por ele. Não tem preço melhor do que isso, né? Então é muito bom. E essa energia toda desde sempre. Desde criança você foi assim? Desde criança, É um perfil mesmo. meu perfil, meus times chamavam de mosquitinho elétrico. Que bacana. E maior vendedor do mundo? Maior vendedor do mundo. É vontade também de fazer a coisa acontecer, né? Vontade de fazer a coisa acontecer. Maior vendedor do mundo pelo Guinness Book. Eu já estava com 1.100 lojas espalhadas para todo o Brasil, tudo. A minha preocupação não era ser o maior vendedor do mundo. Como sempre, era fazer vender mais. Porque vender, você tem que criar a venda. Ela não vem no seu colo. Então, a gente estava precisando vender muito no mês de outubro, a venda estava caindo, tinha uma crise no Brasil. E aí, a minha esposa chegou com um livro do Guinness Book debaixo do braço, eu vi aquilo, falei, isso aqui dá uma boa história para mim fazer uma grande campanha. Propus para a indústria fazer uma ação numa loja minha, que eu tinha que vender 700, ela é doméstica em 24 horas. Aí nós fizemos uma ação onde eu chamei que eu estaria naquela loja às 17 horas, eu tinha que vender, eu tinha que entregar. Aí fizemos toda uma logística para poder dentro da loja. Fiz muito marketing, por isso que eu falo que marketing vem, vendedor tira pedido. E quando eu cheguei nessa loja, tinha 4.000 clientes na porta da loja. E quando abriu as portas, foi só fazer fila, fazer o quê? Tirar um pedido. E aí nós pegamos tudo isso aqui, filmamos tudo isso, porque isso aqui era muito mais para mostrar uma história. E aí no outro final de semana a gente reaplicou toda essa ação nas 1.100 lojas. E no final de semana seguinte, que a gente vendia, vamos pôr 10, nós vendemos 20. Vendemos o dobro por uma boa história. Então, vender é criar fatos novos. Você tem que criar fatos novos. Você tem que contar uma nova história, né? E, obviamente, a pessoa gostar daquela história, acreditar e você entregar, obviamente. E como é que você acha o varejo, né? Como é que está hoje o varejo? Porque assim, você como vendedor, você tem essa visão, né? E hoje o varejo, a gente sabe que esses grandes players aí, Mercado Livre, Amazon, é tanta coisa no mercado, né? E as lojas pequenas? Como é que funciona isso para as lojas pequenas? A gente tem que separar em 2 blocos. Quem está sofrendo muito nesse momento agora e sempre sofreu quando muda o comportamento de compra do consumidor, são as grandes redes. Porque elas já estão instaladas naquele modelo de negócio que eu vou falar, modelo de negócio, e para você desmobilizar esse modelo, custa muito caro, e se bobear, você nem consegue desmobilizar, de tanto que custa. Já o pequeno e médio empresário é o contrário, é uma grande oportunidade. Como assim? Porque ele já está nascendo do modelo novo. Então, o varejo era todo baseado em cima de loja física. Você imagina eu com 1.100 lojas espalhadas para todo o Brasil e de uma hora para outra as pessoas praticamente compram 50%, 40%, 30% na loja física e 70% hoje compra através dos marketplaces. Nem é no .com, que eu tinha um .com que vendia 2 bilhões, mas hoje nem é o .com mais da sua própria rede, é no marketplace, é no Mercado Livre, Amazon, Shopping, AliExpress. Então, e essas lojas têm um custo absurdo para ficar aberta. Se você começar a fechar essas lojas, o que tem que fazer, você começa a dar mais prejuízo no balanço que vocês conhecem, o famoso DRE. E aí, você cria uma desconfiança no mercado e você pode as pessoas cortarem o seu crédito. Então,
essas pessoas estão sofrendo muito. Já quem é pequeno e médio empresário, que tem uma loja, 2 lojas, que está lá do negócio, ele percebendo essa mudança, o que ele vai fazer? Ele vai permanecer com os seus números de lojas, talvez até aumentar mais 1 ou 2, 3, 4, 5 lojas, mas ele já vai nascer aprendendo a vender nos marketplaces. Então, esse que está nascendo hoje, o que está acontecendo, a dificuldade, que tem muita gente de geração que tem 2, 3, 4 lojas que resiste a aprender a trabalhar nas plataformas. Essa pessoa envelheceu e vai morrer. Então, mas ele vai morrer não é porque ele está tendo a dificuldade do grande varejista. Ele vai morrer porque ele não quer aprender a vender nas plataformas. Se ele quiser vender, é a grande oportunidade para ele se transformar uma grande rede. Então, o varejo está mudando, tem que entender que hoje passa pelo digital, né? E nós temos que aprender a vender aqui dentro. Se não vender, está morto. Acompanhar esse movimento. Acompanhar o movimento. Entendi. Eu recordo uma vez que eu estava numa feira dos Estados Unidos, isso é muito importante, e aí estava um presidente da Kodak, que talvez vocês nem lembrem de Kodak, que era a maior empresa de câmeras fotográficas do mundo. Você não tem noção, na Disney, a Disney era toda de Kodak. Essa empresa se chamava Kodak. E aí, uma pessoa perguntou, por que a Kodak não enxergou as câmeras digitais? Que a câmera digital parou com aquele negócio de revelar filmes. Você deve ter lá na sua mãe e seu pai aqueles filmes. E por que vocês não enxergaram isso? Ele falou assim, você está enganado, o presidente. Nós enxergamos sim a câmera digital. Afinal de contas, era a maior empresa, das maiores empresas do mundo. Só que nós tínhamos mais de não sei quantos milhões de máquinas de revelação que custava $1 milhão para você comprar uma máquina dessa. Então, você, para revelar filme, é como se você chegasse aqui, montasse uma loja ali, comprasse uma máquina da Kodak por $1 milhão, financiada em 20 anos, por exemplo, para fazer revelação de filme. Nós tínhamos milhões de máquinas espalhadas por todo mundo financiada de revelação. Quanto mais a gente incentivasse a câmera digital, mais eu prejudicava quem tinha comprado as minhas máquinas. Então, é um negócio que, quando muda o modelo de negócio, infelizmente, às vezes tem que morrer para nascer de novo. Não tem jeito. É isso aí. Né? Se não se inovar o tempo todo, né? Buscar os diferenciais. Bacana. Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá Mas não é tranquilo? possível que você não tem nada Tudo, para 30 anos de experiência, meu Deus, então, é possível. vou eu, Ricardo, de novo, né? Porque assim, eu preciso entender. Quer saber como é ser um bom vendedor? Já que você quer vender brigadeiro, você tem que saber. Tem que saber quais são as Eu estratégias. acho que uma coisa muito importante é, que você falou, né, ter carisma. Como é que é, Humildade. tipo, humildade, como é que você construiu esse carisma? Como é que você construiu essa possibilidade de, tipo, falar, meu Deus, eu tenho que atrair as pessoas, então eu tenho que ser muito carismático, eu tenho que ser super engraçado, às vezes chamar a atenção de um nível extremo, assim. Eu falei com você, a primeira palavra para um vendedor na vida chama-se tem que praticar a humildade. Certo? O vendedor tem que ter a postura sempre mais baixa do que o cliente. Sim. Então ele vai entender, o cliente tem que fazer assim, ele não tem que fazer assim. Ele tem que ouvir mais do que falar. Então você quer vender o brigadeiro, como é que vai, senhor? Tudo bem? Né? Como é que você gosta? Como é que tá as coisas? Como é que você pensa? Você quer comprar brigadeiro? Por quê? Como é que você gosta de quê? Então, pergunta, ouve, porque 80% de uma venda está na abordagem. Na pré-venda, né? Na pré-venda. É você ouvir primeiro a necessidade, o que a pessoa deseja, para depois você ir chegando naquilo que a pessoa quer. Porque aí a pessoa se sente acolhida, né? Tipo, ela... Acolhida. E você também vai entregar para aquela pessoa aquilo que ela espera e não vai frustrar ela, né? Então, é muito importante você, como vendedora, ser sempre jeitosa, carinhosa. Se a pessoa for nervosa, você fica calma, não tem problema for nervosa. Você está ali cumprindo o papel de vendedora. Né? Com certeza. E como é que é fazer a gestão de 45 mil funcionários? É uma loucura. Eu imagino. Mas ele gosta de gente, né? Então...
E isso é uma... Vanessa, você sabe que isso é uma crescente, né? A gente não chega a ter de uma hora para outra. Sim. Mas você vai aprendendo a construir essas pessoas. Você constrói através da liderança, né? Então, primeiro eu falava com o vendedor. Depois comecei a montar 10 lojas, começou a ter, vamos por 300 vendedores, mas eu tinha 30 gerentes. Aí, eu nunca deixei de ir a campo ficar com a minha equipe de vendedores, porque é lá que eu sabia que eu tinha que aprender. Então, por isso, todo sábado, eu estava na loja, na linha de frente com a equipe de venda. Mas eu tinha que preocupar em passar tudo aquilo que eu entendi como certo, valores e princípios, falou missão, valores e princípios, para quem? Para esses 30. Então, esses 30, eu tinha que transformar ele em Ricardo. Era quase a minha... É unha e carne. Ele tinha que pensar como eu, agir como eu, e, obviamente, de cada 30, você conseguia fazer isso com 25, e 5 não. Mas esses 25, se você fizer bem feito, ele suporta você 5 mais ou menos. O que não pode é você não passar essa cultura que você falou, que é tão importante, 24 horas por dia, que eu passava para esses 30, para mim poder ter 25 bom e 25 mais ou menos. Agora, se você achar que é só contratar e jogar lá, que muitos empresários pensam dessa forma, você vai ter 5 bons, porque os princípios deles já é naturalmente bons, e 25 ruim. Com 25 ruim, líder, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, fui formando esse líder. Então, depois, no primeiro momento, eu falava com o vendedor, depois passei a falar mais com o gerente, depois eu comecei a ter 50 gerentes. Eu tive que arrumar 2 regionais, que é os regionais que conversavam com o gerente, depois passou para o diretor. Então, você vai formando aquela liderança. Por isso que tem uma coisa muito importante também na vida do empresário, que é o que a Vânia tem aqui, que chama-se tempo, né? O tempo também é muito importante para as coisas acontecerem no momento certo. O que eu vejo, e eu também já errei nisto, e errei muito já, em crescer exageradamente e perder a mão. Aí eu percebi que eu não estava conseguindo formar esses líderes. E aí você começa a ter prejuízo. Então, e como é que você faz para formar? Não é só você falar, gasta tempo, né? De cada 10 que você coloca, né, Vânia? Aí, às vezes, vai sobrar só 6, que é bom. Aí, depois de 6, você consegue construir mais 6. E se você cresce igual uma escola dessa aqui, eu estou vendo a qualidade dessa escola, a gente vê o detalhe de tudo. Se você montar de uma hora para outra 10 escolas dessas, com mais segundos professor, você vai ver que até as pessoas pegar a sua cultura, vai demorar. Sim. Então, é importante, passo a passo. Entendi. E você idealizava isso, ter 1000 lojas, ou as coisas foram acontecendo? Foram acontecendo. É. Eu sempre falei que eu ia ser o maior do Brasil, mas falava, não acreditava nisso não, tá? Estou brincando. Eu sempre falei isso muito mais para as pessoas acreditar na minha força de trabalho. Para gerar no meu credibilidade, sonho. né? Credibilidade. Mas assim, e de tanto falar, quase que eu cheguei a ser o segundo. Então, eu falo assim, então eu acho que sim, vai acontecendo. E você vai vendo a possibilidade de chegar lá e vai crescendo, né? E não é só ser o maior, né? Tem que ser o maior, tem que ter qualidade, tem que dar lucro, igual você falou, na última linha, né? Tem toda essa preocupação. Isso. Porque crescer é fácil, mas também para... Para você ter problema também é muito rápido. Você vê que a empresa nossa, né? Que nós vendemos, vendi a empresa em 2018, essa empresa. Um grande fundo comprou essa empresa e menos de 4 anos acabou com tudo. Essa empresa praticamente hoje não existe. Mais. O que aconteceu? São várias coisas. Cultura, veio a pandemia, perdeu todos os grandes executivos que tinham aquele amor pela empresa. Você vai ver nesse conto do clube agora um vídeo meu onde era Ricardo Eletro e onde era máquina de venda. Você vai ver o semblante meu aqui e o semblante meu aqui. Como é que muda? Aqui era a essência, aqui já era um negócio que era aquele peso, né? Então, você tem que ter o cuidado com o crescimento, você tem que ter o cuidado com perder a cultura. E quando eu saí da empresa, não é que eu era mais importante que todo mundo, mas aquela empresa ali tinha a minha alma, tinha um modelo de negócio que as pessoas acreditavam. Por exemplo,
os 45 mil funcionários tinham meu telefone. Qualquer um podia falar comigo. Quando eu vendi a empresa, a pessoa nova que comprou falou, a partir de hoje ninguém mais fala comigo. Isso é um choque para as pessoas. Era um modelo construído há anos. Então foi quebrando essas coisas que as pessoas acreditavam, que foi criada comigo. É como você criar um filho, né? Sim, A pessoa acredita no pai, na mãe, nos princípios, nos valores, e de repente seu pai sai, entra uma pessoa nova, não acredito nada que seu pai falou, acredito nisso. A empresa entra em parafuso. Não é que talvez eu estava certo, mas era um modelo que foi construído. Pode ter outro, não é um modelo só que dá certo, tem vários modelos que dá certo, mas aquelas pessoas estavam acostumadas com aquele modelo de negócio. E já tinha uma confiança, Já né? tinha uma confiança, e perderam a confiança. E aí, varejo, como todo mundo sabe, a margem é muito pequena, né? É fácil virar ao contrário e dar prejuízo. E eu acompanhando você, Ricardo, você está fazendo Missão China, né? Missão Você está China. ensinando, além de ensinar os empresários, está ensinando onde eles devem fazer as compras. É. Como é que você visualiza isso em Muito relação à importante. China? Para todo mundo que está nos ouvindo aqui, empresários, jovens, né, que estão aqui, China é uma coisa que tem que prestar atenção. Né? Você tem que entender a China. A China, ela é eles acham que é um comunismo, mas é um capitalismo misturado com o comunismo, porque ali é a verdadeira, né, é o capitalismo, é uma coisa de louco. Os chineses, se deixar, vai dominar o mundo. Vocês estão vendo aí, Shopping, AliExpress, é loucura, né? Então, ali hoje eu levo os empresários para entender e não só fazer bons negócios, né, mas entender para onde o mundo está caminhando. Né? Vocês, jovens, que tiverem oportunidade sempre de viajar, né, não deixe, porque é ali que você vai buscar o conhecimento, você vai chegar a algo novo, uma coisa nova, uma coisa que não tem aqui no Brasil, que você pode implementar, porque uma grande parte do sucesso de qualquer negócio é você sempre ter um diferencial. Igual, né, Vânia? Hoje é difícil ter uma escola como a sua. Podem copiar, mas com a qualidade, com o que você faz, é difícil ter. Então, você criou um diferencial. Né? Por isso que o aluno sai aqui, entra aqui, como é que é? Entra agora e só sai depois de quanto tempo? Ele entra com 4 meses, gente. 4 meses e vai até 18. Até 17 para 18 anos, né? Você imagina. Preparado Então, assim, para o mercado porque de tem o trabalho quê? para a vida, né? Diferencial. Então, e com certeza, ela já deve ter buscado esse modelo em outro lugar, visto. Então, é importante viajar. Então, China... Mas é aquilo que eu compartilhei com você, né? A escola, ela foi crescendo de acordo com a minha filha. Então, tudo que eu idealizava para a educação da minha filha, eu fui implementando na escola. Aquilo que eu acreditava que iria fazer diferença para a vida dela, né? Então, o bilíngue. Nós somos bilíngues porque eu acredito que, né, a língua mundial é o inglês, né? O empreendedorismo, gente, a partir de 6 anos de idade, você tem a noção de empreendedorismo, que eu falo que empreender não é só venda, você empreende na vida, né? Na Ter vida. metas claramente definidas, estratégias O para DRS alcançar essas metas. O DRE é pessoal. Pessoal, exato. Querendo ou não, uma dona de casa, ela tem que ter noções de empreendedorismo. De quanto que para recebe, quanto que administrar, gasta. né? É isso aí. É isso que a gente acredita, né? É isso que está na nossa essência. Por isso que eu Essência. acho que faz tanta diferença, graças a Deus, na vida dos alunos, né? Ótimo, né, gente? Olha, tem uma notícia triste. Tá chegando ao fim do nosso podcast. Olha, teria assunto aqui para horas, hein, Ricardo? Pois é. Mas foi você maravilhoso. Com plataforma, você está no caminho certo, tá no caminho certo. E vamos estar aí, né, Vânia? Podendo ajudar um pouquinho, nós estamos aí. Isso, deixa um Né? recado, então, para esses empresários que estão meio desacreditados aí, porque quando muda alguma coisa no país, né, fica todo mundo preocupado para que caminho que o país vai seguir, né? E você que já passou por tantas mudanças no país, compartilha com a gente aí. Primeira coisa, independente do governo que esteja, você tem que trabalhar e lutar e fazer a sua parte, né? Fica muita gente preocupada com o que o governo vai fazer e, lógico, que ter os governantes sérios, responsáveis, é muito importante para o país, mas muitas das vezes você acha algum culpado. Se você olhar para dentro da sua própria empresa, tem muita coisa que você pode fazer para melhorar a sua própria empresa. Né? Eu te pergunto, você está indo buscar conhecimento, você está modelando alguém que está tendo sucesso, você está tendo humildade para buscar alguma pessoa que já passou naquela jornada, para poder pegar algum conselho. Então,
olhe para dentro. Então, não espere muito que os governantes vão fazer para você. Em qualquer lugar do país, viu, gente? Porque isso aí tem mania de achar que no Brasil é mais difícil. Não. Se você for empreender nos Estados Unidos, vai ter as dificuldades, na Europa vai ter as dificuldades, todo lugar tem as suas dificuldades. Talvez aqui a gente ainda está passando por um momento disso, o outro está passando por isso. Então, lutar, batalhar, buscar solução 24 horas por dia. Buscar solução. Né? Quando eu disse buscar solução, a própria palavra já diz. Não vai cair no seu colinho. Você vai ter que buscar a solução para o seu negócio. É você que tem que buscar. Já que você resolveu ser empresário, então, vou ser empresário. Isso aí, segura, né? Segura. Porque não é fácil. Então é isso, gente. Olha, mais uma vez agradeço a participação de vocês, agradeço de coração a participação do Ricardo. Realmente nós somos abençoados por ter uma pessoa com tanta experiência, compartilhando realmente uma vivência maravilhosa do empreendedorismo aqui, que fez a diferença no Brasil, né? E para mais de 45 mil pessoas. Então nós somos muito gratos a isso. E daqui a pouco já a outra edição do Ricardo Nunes, porque ele não falou nem um terço da experiência que ele tem aqui. E eu quero saber se esse podcast eu posso rodar na minha plataforma. Com toda certeza. Então vamos pegar isso aqui e nós vamos botar um dia para todo mundo assistir. É isso aí. Vamos compartilhar, né? Foi muito boas perguntas. Maravilhoso ter recebido você aqui, Ricardo. Obrigado, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, meninas, por obrigado, Ju. participarem. Obrigado, Vânia. Obrigado, viu? Até mais, gente. Obrigado.